Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciemos hoje cantando o refrão do Salmo 33, 34. E nós estamos reunidos na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos na segunda semana da Páscoa e o Evangelho de hoje vem falar para nós sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o próprio Cristo. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra. E fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós estamos diante da palavra de Deus. Esse Jesus Cristo ao qual o Pai ama. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Assim, naquela noite santa, na vigília pascal, quando o padre benze aquele fogo novo, pega aquela chama, acende a vela do círio pascal e ali ele crava ali, né, aqueles dardos, como se dizendo, né, aquilo que foi cravado no Cristo na sexta-feira santa. O padre fala aquelas palavras: alfa, ômega, princípio e fim de todas as coisas. Alfa, ômega, princípio e fim de todas as coisas. Os cravos. Então, meus irmãos, o que nós podemos meditar dessa palavra? O encontro com Cristo deve ser um encontro decisivo. Porque nós nos encontramos, não é com qualquer um, não é com qualquer pessoa, não é com aquele cara lá em cima. Nós se encontramos com Deus, que se fez homem no meio de nós. Um Deus que se rebaixa, que na teologia nós chamamos kenosis, o esvaziamento de Deus para se achegar a nós na pessoa frágil de uma criança, através do ventre de Maria. Então, é com essa pessoa, Deus e verdadeiro homem. O que morreu na cruz foi o pecado. Foi o pecado. O exemplo de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem veio nos dar um caminho para falar que nós podemos sim chegar a uma vida eterna através do exemplo do Cristo, através do exemplo dos santos e das santas de Deus, como hoje celebramos São Luís Maria Grignon de Montfort, o mariano de mão cheia. Pois bem, meus irmãos, o que vem do alto está acima de todos.
está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Por isso que eu iniciei falando o refrão do Salmo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Porque quem não clama por Deus no dia de hoje é infeliz. É infeliz. E aí um pouco mais adiante, aquele que vem do céu está acima de todos e dá testemunho. Nós estamos vendo aí o livro do Atos dos Apóstolos, que é o livro do Espírito. São homens que são dirigidos e encaminhados pela palavra de Deus, Sagrada Escritura, e pelo Espírito. Não fazia e não fazem nada sem consultar o Espírito. E isso vem falar alguma coisa para mim e para você. Para mim e para você, no mundo de hoje, no mundo que nós estamos vivendo. Quem aceita seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. E quantas pessoas que não atestam a verdade de Deus na sua vida, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Muitos de nós, inclusive esse que está falando, preferem viver no erro, no pecado, nas trevas, indo como se diz, acreditando em muitas coisas furadas que estão vendo por aí. Muitas coisas, eu vou dar um exemplo, a política mesmo. Hoje, se for falar de política, de tudo que está acontecendo por aí, a gente arruma uma briga, porque o que está em jogo hoje, muitas das vezes é um erro, e todo mundo sabe do erro, colocar a arma na mão das pessoas, incentivar as pessoas a não tomar vacina, isso é um erro. É um erro que muitos cristãos católicos hoje estão assumindo e estão pecando. Porque a ciência é de Deus. Vai ler lá no livro do Eclesiástico. Pega o livro do Eclesiástico todo, que eu não vou te ensinar o capítulo que está, não. Não vou te ensinar. Porque ele fala que a ciência e o médico é dom de Deus. E nós nascemos tomando vacina. Inclusive, nesse sábado agora, leve seu filho de 6 meses para tomar vacina contra o sarampo. Você, jovem de 15, 14 anos para baixo, tem que tomar a vacina contra o câncer, HPV. Então, nós temos diversas vacinas aí e em função de uma pessoa inconsequente, que ocupa o cargo de presidente hoje, que eu não vou falar o nome dele, rezo por ele, entendeu? Rezo por ele, mas que dá um mau testemunho. Não é católico e muito menos é evangélico. Tanto é que vive aí no time A, time B, time C aí, que vocês conhecem, entendeu? Dando um mau testemunho. Então, voltando agora para o Evangelho, de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Meu irmão, minha irmã, nós temos esse Espírito sem medida também pelo batismo. Se a tua vida não age de acordo com aquilo que você vive, reveja a sua vida. Reveja o seu batismo, porque eu e você fomos batizados no nome. E esse nome é Jesus Cristo. Não adianta você vir falar às vezes, aquela pessoa lá tem o Espírito Santo, aquela pessoa é mais ungida. É porque aquela pessoa está aberta mais do que eu e você aos dons do Espírito Santo. Mas nós temos que alcançar essa graça, porque através do batismo, eu e você somos profeta que anuncia, somos rei e sacerdote. Profeta, aquele que leva a palavra. Rei, acima de tudo, aquele que vive o reinado de Cristo aqui na terra. E sacerdote, porque celebramos a vida. E celebrar a vida não é só ir na igreja, não é só ir no culto, você que pode ser que venha ver essa pregação, que seja evangélico, não é só ir na missa, ir no culto, não. Tem o testemunho. E o testemunho é o dia a dia. É o arroz com feijão que nós comemos todo dia. É aí que está.
Porque aí a palavra de Deus vai falar: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. E essa vida eterna não está aqui. Essa vida eterna é a consequência do que nós vivemos hoje e que vai reverberar no dia que eu for me encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Termino esta pregação te abençoando, toda a sua vida, todo o seu ser, todo o seu estado. Não sei se você está desempregado, não sei se você está doente na cama, com câncer. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.